Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sadoski Eu, Iris Coelho. e hoje nós recebemos aqui dois advogados da Advocacia Murilo Portel, que é o Murilo e a Jordana. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. É uma grande honra para nós. Hoje nós vamos falar de um tema que é importante não somente para grandes empresários, que eles estavam dando um spoiler para nós aqui, mas para pequenos empresários também, que é a diferença de uma empresa organizada, né, que vive apagando incêndio. Aliás, uma empresa Ó o trabalhinho, ó. Spoiler. Exatamente. Qual empresário que não apaga incêndio tem que vender o segredo. Exato. É verdade aqui, né? Exato. Quantas não? E a diferença, né, o X da questão está numa assessoria, numa boa assessoria jurídica, que é o trabalho que eles fazem lá no escritório, não é isso? Exatamente, uma boa assessoria jurídica externa, né? Uma prevenção de Isso. riscos antes de apagar o incêndio, a gente previne ele. Isso que eles estavam falando para nós, que é interessante, porque mesmo que a tua empresa já tenha um departamento jurídico, a assessoria externa vai tratar de outros assuntos, não é? Exatamente. Então vamos destrinchar aí e falar sobre esse tema com mais profundidade. Exato. A gente atende como um jurídico externo, né, ali pelo escritório, e empresas grandes, empresas pequenas, empresas grandes que já possuem um jurídico interno, porque a gente vem com um trabalho mais complementar, né? Normalmente o jurídico interno de grandes empresas é um trabalho mais organização de documentos, organização da própria empresa, contratual, e a gente vem ali com a parte de assessoria, de organização, de orientação, a parte processual em si, né, Murilo? Tanto que a grande maioria das empresas que tem o jurídico interno, nós ficamos com 100% dos processos judiciais dessas empresas, né? Então, é para todos os tipos de empresário, para todos os tipos de empresa, uma assessoria para prevenção de riscos, para contenção de tudo, né? Então, já para a gente começar, né? Porque nós temos aqui uma maioria, nós temos vários empreendedores na cidade, nós temos empresas enormes de grande, médio porte, mas também o que vem crescendo esse volume de empreendedores, né? Dos menores, vamos dizer assim, empresas menores que acham que, ai, a minha empresa não precisa. E aí, o que vocês vão falar? Olha, Conta. a gente ouve isso recorrente, tá, Iris? Ou a gente chega para um empresário e fala assim, olha, a gente demonstra o nosso trabalho, que o nosso trabalho é uma assessoria full service que a gente fala, a gente tem de todos os aspectos da empresa ali, todos os ramos, desde um contrato até uma ação judicial, uma ação trabalhista, a parte até de RH a gente acaba fazendo, de como, quando aplicar uma penalidade, quando não aplicar. E ele fala, ah, não, mas minha empresa é pequena, eu ainda não preciso. Só que o empresário, às vezes, ele não coloca na ponta do lápis que prevenir é muito melhor do que fazer essa questão de depois ter que fazer uma defesa e tudo mais. Então, o nosso trabalho principal não é no contencioso, é no preventivo. É para que o problema a gente fala que nem chega a existir. Ele resolve antes dele. É preventivo é preventivo mesmo. mesmo. Tipo, a bomba tá armada, você vai lá e desarma para ela não explodir. Perfeitamente, é isso mesmo. Nós gostamos de trabalhar com atendimento bem personalizado com os clientes, então a gente tem grupo de WhatsApp com os empresários, com o pessoal do RH, com o pessoal do financeiro, para realmente, olha, esse caso aqui, que você acha que vai estar problema? Acho. Então vamos ver como a gente vai fazer para evitar ou para diminuir. E é interessante vocês falarem isso, eu acho pertinente, porque existe esse mito, né, de que é impossível falar com advogado. Eu vou falar com alguém, mas eu nunca vou conseguir falar com advogado. E quando nós fomos lá visitá-los, né, foi algo que chamou mesmo a nossa atenção, esse contato e essa acessibilidade com vocês, né? Que eu acho que traz essa tranquilidade também para o empresário que vai contratar. Né? É humanizado, É. porque você liga para uma advocacia, diz que iam para não sei o quê, se você quer para civil, você quer para não sei o quê, você quer... Aí você fala, meu Deus do céu. Não sabe nem com quem está Vou falando, desligar, não é? porque, meu Deus, como é que é? A gente preza muito por esse trabalho personalíssimo. É um trabalho que o empresário, ele sabe que está falando conosco, porque o empresário, ele nos contrata, né? Nós somos a cara da advocacia. Então, quando há essa contratação, nós vamos até lá, nós nos apresentamos. Como nós nos apresentamos, o que o empresário quer?
que você, que eu contratei, É. preste o serviço para mim. Eu quero falar com você. Exatamente. Uma relação muito de confiança, né? Tudo bem que você tem um Exato. outro profissional que vai fazer alguma coisa ali, que está no seu escritório. Não. Exato. Mas se ele Quero falar quiser com a falar, doutora e ele com vai quem. falar. Exato, saber que você ainda está envolvido, né, em grande Aham. parte do trabalho que está sendo prestado para ele. Então a gente preza muito por esse trabalho personalíssimo, não deixando a formalidade de lado, mas sabendo que hoje em dia, dentro de uma empresa, tudo é urgente. Sim. Não tem nada que não seja Verdade. urgente. Então, a gente escolhe as prioridades dentro das urgências que vão chegando no dia a dia. Sabendo disso, a gente já trata ali pelo WhatsApp, já trata por uma ligação, a formalidade ela vem depois. Antes disso, a gente prefere tentar resolver a situação da melhor forma possível, né? Tendo esse trato um a um mesmo, para que corra tudo bem. Mas E- se você, desculpa, se Imagina. você vê como é interessante, que, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Se eu falar para a secretária, se eu falar para alguém, aí ele vai falar com o doutor vai retornar, e aí ela vai ter que colocar na fila para retornar. E dessa maneira, com certeza a pessoa ela vai se sentir mais confiável, ela vai se sentir mais próximo, humanizado. E não só isso, né, Iris? Vocês são empresários, vocês sabem, no dia a dia, nosso dia a dia, ele tem hora para começar e hora para terminar. Se você for parar para redigir um e-mail para o seu advogado, contando o que aconteceu, para depois de 2 dias ele te responder, às vezes perdeu o time. Exatamente. Então, a nossa prioridade era. já era. A Posso gente- mandar um áudio ali, vai estar Exato. resolvido, né? Aí, é o que a gente fala para todos os nossos clientes. O grupo de WhatsApp é para isso. Tá na correria, manda um áudio, aconteceu isso. Se for urgente, igual a doutora Jordana falou, da gente ter que responder na hora, a gente vai responder na hora. Se a gente fala assim, olha, dá para resolver depois, já ouvi seu áudio, tô ciente, a gente tá resolvendo. Então o empresário, ele sempre tem, a gente foca em sempre dar um feedback em pelo menos dentro de 1 hora. Ai, ótimo. Para ele saber que ele tá sendo atendido e ele ter essa agilidade no atendimento. Que legal isso. Porque, às vezes, por exemplo, até tem um cliente nosso que brinca bastante, que as demandas de RH, elas estouram ou começo da manhã ou final da tarde. Se ele for esperar pro outro dia, às vezes se perde. Tem alguns princípios no direito que tem que ser imediato, ainda mais na esfera trabalhista. Às vezes você perdeu o time. Então, a gente gosta realmente de ter clientes que a gente consegue ter esse conhecimento dentro da empresa, de saber como que a empresa funciona, para a gente conseguir dar esse atendimento realmente personalíssimo e não massificado. O nosso foco no escritório é não massificar os nossos clientes. Então, não é ter aqueles processos que são copia e cola e tudo mais. Nós queremos clientes que são os empresários que a gente vai entender a empresa e poder dar realmente vazão às demandas para aquela empresa. Porque você, por exemplo, você vai lá com o seu portfólio na empresa apresentar o seu serviço. Exato. E aí depois não é você, aí é outro. Fala, não, mas eu queria o doutor e a doutora. Chega num determinado momento, nem Perde sabe contato, mais não sabe quem tá mais. atendendo Gente, ele. Vocês fizeram a apresentação, vocês são os especialistas. Eu não quero ser atendido por outro, quero ser atendido por vocês. E Isso é bem partindo, legal. e partindo dessa premissa, a gente também tem uma prática que é muito legal, que é nós sabemos de todos os casos, de todos os processos, de todos os clientes. Olha. Então, um vai complementando o Ah, outro. legal. Sempre com conversa direto com o cliente, lembra de várias coisas de cabeça. Tem toda a prova documental, Aham. todos os documentos que a gente precisa, mas a gente sempre sabe das nuances e dos pontos. E isso é muito importante para o tratamento do caso também, porque tem Aham. vários clientes nossos que, de repente, nos mandam uma mensagem um dia aleatório de manhã. Como tá esse meu processo? Como tá esse meu outro processo? E eles querem que a gente responda rapidamente. A mesma É, agilidade. a mesma né? Aham, agilidade. porque ele A- já está A mesma acostumado. agilidade que ele acordou e lembrou, ele quer a resposta. Então, a gente tendo esse trabalho mais personalíssimo, um pouco mais focado mesmo em caso a caso, cliente a cliente, a gente já consegue responder, né? A gente já sabe como tá, e isso a gente vê que faz bastante diferença. A gente também vê, quando a gente fecha um cliente novo, o que a gente gosta de fazer primeiro é uma reunião inaugural. Então, a gente pega todos os documentos que ele já está trabalhando, a gente analisa os documentos para a gente saber a cultura da empresa. Porque é muito mais fácil para um cliente me ligar e falar assim, eu tô comprando, mas eu já saber como que ele trabalha, do que Vai ele ser ter uma que me surpresa explicar depois. como que ele trabalha, para eu entender. Porque a gente até brinca, no direito tem o que é legal e tem o que é funcional. Aham. Às vezes eu vou querer colocar para um cliente algo que comercialmente para ele não é válido. Então eu tenho que saber como que ele trabalha para fazer sentido a nossa demanda. Então a gente sempre estuda toda a empresa, para quando o cliente ligar e falar um problema, a gente fala, não, beleza, vai resolver de tal forma aí dentro, ou passa para tal pessoa que a gente já sabe como vai Aí funcionar. fica mais fácil conduzir o processo. Mas olha só a diferença da assessoria. Você vai estudar a empresa, você vai saber como funciona, você não vai lá só para aquele caso. Perfeito. Porque aquele caso você não entende o porquê.
Não é? Porque ele pode vir, tem raízes e raízes, departamentos que ele pode ter puxado. Então, isso é muito interessante na assessoria de vocês, Exato. que vocês vão estudar e ali vocês conseguem dar um diagnóstico legal e saber qual caminho seguir, né? Eu acho que não só isso também, Iris. Eu acho que quando você recebe uma intimação de um processo, você vem com uma carga emocional muito forte. Ai, meu Deus, tô tremendo até agora. É. Chega lá, a pessoa O impacto, ele é muito desesperada. agressivo, né? Muito. Nossa, ainda mais quando é uma, por exemplo, uma ação trabalhista, que é 400 mil reais uma ação. A pessoa chega lá em choque. Então, às vezes, ela passa a informação pela metade, ela É esquece no documento. calor da emoção ali, né? Ela não Exato. consegue processar Não toda a consegue. informação que ela recebeu. Então, se é um cliente que ele já vem com esse acompanhamento, a gente já sabe como que vai lidar. Então, a gente já sabe como que é os documentos, como que a empresa trabalha. Fica mais Aí já- fácil para ele muito mais conduzir o emocional dele também. Gente, então é assim, a assessoria realmente tem que ter uma assessoria, mesmo que seja pequeno, médio, grande, tem que ter. E tem ainda esse negócio que, pequeno não pode. Olha isso, imagina o tanto de coisa que pode ser evitado e o tanto financeiro, né? É muito mais barato a assessoria Economia, mensal. né? É muito mais barato. Porque ele paga uma mensalidade em vez de pagar por ato. Aham. Quando você vai cobrar por ato, você cobra o valor de acordo com a tabela da OAB. Então, é um valor muito mais alto para o empresário. E a assessoria, ele tem, por exemplo, ele paga. Tá, contratei a assessoria de vocês. Aí eu pago mensal. Aí, por exemplo, eu tive um probleminha, eu passo para vocês. Aí vocês têm alguma forma de identificar também algum probleminha que tem na minha empresa com esse estudo que vocês. A gente ficamos tudo. A gente pega, igual eu te falei, Ó, Iris, isso daqui você tem que dar uma Isso. melhorada. a gente faz um diagnóstico. Então, por exemplo, você me contratou hoje. Eu vou falar, me manda os documentos que você já pratica hoje pra gente já alterar. Então, a gente faz esse caráter Incluindo a preventivo cultura Tudo mesmo, da empresa exato. também, É um né? diagnóstico completo. Porque, Aham. gente, como empresário, o que acontece? Por exemplo, nós estamos aqui no podcast. O meu foco é podcast. Eu não tenho paciência para contrato. Eu não tenho paciência nem para fazer cálculo, tá, gente? Então, assim, se tiver alguém para fazer isso, tem que pagar mesmo. Exato. Tem que pagar, porque não é o meu ramo. Eu vou ler um contrato lá, mas eu só vou ler. Mas eu não vou discutir essa cláusula assim, tem que fazer assado, ó, isso não pode, é o advogado que faz isso. É muito interessante porque tanto eu como o Dr. Murilo, antes da nossa junção, que aconteceu esse ano como sócios, nós tínhamos nossos clientes. Tanto eu como ele tínhamos clientes que contratavam pontualmente e esses clientes nos ofertaram a nossa assessoria mensal. Olha Eles que vieram e falaram, legal. olha, tô vendo que a demanda tá alta, que eu tô precisando bastante, que o trabalho vem surtindo efeitos, quanto ficaria a assessoria mensal? Então, esse próprio cliente que nos fez a proposta. Que legal. É, Que tanto eu veio como isso. que É. veio. Ele que deu a ideia. Exato, porque foi vindo esses trabalhos pontuais e conforme eles vão vindo, você vai resolvendo as demandas, pequenas demandas da empresa, que às vezes até antes de ter essa assessoria jurídica, a pessoa ela nem às vezes não identifica que é um problema, até efetivamente se tornar uma coisa Até um pouco se maior. tornar algo concreto. Tem que ter um Exato. advogado na empresa só para isso lá dentro. Exato. Então, quer dizer, a assessoria ajuda muito, porque daí você também não precisa colocar o profissional sentado lá na escrivaninha, né? Exato. E você vai ter um profissional, né? Com a assessoria, você tem um escritório Uma todo equipe inteira, né? te ajudando. Então, é muito diferente. E complementando o que só que a Jordana disse, já também tiveram clientes que daí são clientes que já tiveram assessoria empresarial e veem a importância e procuram a gente com essa pergunta. Vocês fazem assessoria empresarial? Olha que legal. Porque eles eu sempre falo, a Já barreira... entenderam a importância do todo. A barreira é até o cliente ter a primeira assessoria. Depois que ele tem a primeira assessoria, ele pode trocar de advogado, mas ele nunca mais deixa de ter assessoria empresarial. Entendi. Porque, igual você falou, o empresário ele tem que ganhar dinheiro. É. Ele não tem que focar em ler artigo, ler contrato, ele tem que ganhar dinheiro. Então ele tem que terceirizar a demanda. Isso aí. É igual contador. Você não vai ficar lá declarando imposto de renda, fazendo tudo mais. Você vai pagar um contador. O advogado tem que ser igual. Exatamente. É verdade. Então, olha só como é a cultura, né? Se você coloca isso igual a mesma cultura do contador, eu tenho que ter uma empresa. Você vê o tanto que vai economizar? Economizar tempo, economizar essas bombas que vocês vão desarmando, porque a hora que estoura, que fala, meu Deus, eu acho que eu precisava. Minimizar as dores de cabeça, né? Minimizar as dores. E quando vocês falam de empresas grandes e empresas pequenas, existe assim uma diferença muito grande com relação ao tipo de demanda que uma empresa grande traz para vocês e um tipo de demanda que a empresa menor traz? Ou só a mesma proporção? O problema que a grande tem é o mesmo da pequena e vice-versa? Os tipos, né, de problemas. É.
não quantidade. A legislação ela muda um pouco de acordo com o regime empresarial. Então, se ela é uma empresa de grande porte, ela tem que mais, principalmente na esfera ambiental, ela tem algumas questões a mais. A gente já se preocupa aí talvez de colocar as questões de uma questão de anticorrupção, as questões de ESG, compliance. Então, as preocupações vão aumentando, Uhum. mas dano é igual. Pode Tudo, até todas essas questões aí, elas entram nessa esfera preventiva, tudo. dá para evitar. É, como o doutor Murilo falou, eu acho que a diferença maior seria na questão tributária, né, por conta da Uhum. legislação, trabalhista, porque também tem algumas nuances. Então, acho que tipos de problema, só questão de quantidade ali, realmente, de faturamento, volume funcionários. Mas os problemas em si e as demandas, pelo menos para nós, é igual. É igual. É igual, é Já algo. pegamos a ação de pequeno empresário com um valor de mais de 1 milhão e a ação de grande empresário de R$ 1.000. Então, Olha, acontece. que legal. Exato. Acontece. Uhum. Gostei desse pequeno. Que pequeno grande, né? De 1 milhão, gostei Que dele. pequeno grande. Que legal. E barato, mas isso é muito bom. E levanta-se, né, aí, para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, né? A advocacia, gente, olha só o que eles falaram aqui, é desarmar essas bombas para não estourar, né? Exatamente. E desmistificar também um pouco o nosso trabalho, Nossa, né? isso. Você falou certinho, porque a hora que a gente fala assim, eu tenho que procurar um advogado, você fala, Nossa, É. meu Deus, parece Ai, que é um outro problema, além daquele que você já tem, não é? Dito que eu vou ter que procurar um advogado. É. Porque é desmistificar essa cultura do só estou procurando advogado porque agora o problema bateu à minha porta. Exatamente. Não, a gente pode procurar assessoria empresarial, assessoria jurídica antes do problema aparecer. E é muito interessante que as empresas que às vezes a gente acompanha desde o início, desde o crescimento, você vai vendo a diferença ao longo prazo. Às vezes a curto e a médio prazo, a assessoria jurídica ela não surte tanto efeitos, mas a longo prazo, principalmente para essas empresas menores, eu digo, surte muito efeito. Eles veem desde o início como a empresa ela cresce efetivamente tendo uma organização tributária, uma organização trabalhista, uma organização contratual, uma organização de prestação de serviços. E às vezes são pontos tão pequenos ali que parecem tão óbvios que óbvios, né? Quando você fala para a pessoa, eu não sabia disso, eu estava fazendo completamente errado. Nem pensei nisso. Não. Eu nem Não pensei. pensa, não Às pensa. vezes tem empresas que procuram só para fazer uma defesa trabalhista. Vamos supor, né? Um exemplo. Tudo bem. Quando você vai ali na análise, nos nuances dessa defesa trabalhista, abre um leque. Quando você começa a vasculhar. Exato. Que Daí daí a gente pensa, nossa, essa ação seria totalmente evitável. totalmente Olha. evitável. Totalmente evitável. Principalmente quando a gente começa a solicitar documentos. Tem um exemplo, né? Um laudo ergonômico. Tem programas, treinamentos, programas para evitar doença ocupacional, de segurança do trabalho, não, treinamento. Não. Aí eles começam a questionar, mas eu preciso ter? Eu preciso contratar? Como que eu faço? Qual empresa que eu contrato? E a gente trabalha tanto nesse preventivo de, olha, é bom para você, obviamente a escolha é sempre do empresário, a gente só fica, né, ali na sugestão, no aconselhamento, é bom para você, é bom para sua empresa, te indico esse profissional. Ou tem coisas que também a gente faz ali internamente. O Murilo faz muito treinamento Faço bastante nas treinamento. empresas em que nós somos contratados hoje, treinamento de RH, né? Legal. Treinamento para superiores hierárquicos, como aplicar uma advertência. Com essas etc. orientações mesmo já no sistema preventivo. Exatamente. Exatamente. Ou até mesmo já ministrei alguns treinamentos de assédio moral e assédio sexual, porque é muito importante essa cultura nas empresas. Então, grandes empresas têm que cuidar muito disso, porque o empresário ele é responsável, mesmo que não seja ele que praticou o assédio. Sim, responsável Ele- pela equipe toda, né? Exato. Então é muito importante a gente reforçar essas culturas e tudo Exato. mais. Uhum. Agora eu posso fazer uma pergunta que vai sair do RH. Porque olha só, o mundo é movido de vendas. Então a gente sabe que você vende a sua empresa, eu vendo a minha, cada um vai vender a sua, não é só serviço, é produto, é tudo. Vocês atendem assim casos tipo de a pessoa comprou, eu comprei um veículo.
mas aí eu vi que está com defeito, alguma coisa assim, e vocês tendo essa assessoria, não seria uma desarmar a bomba, né? Mas tendo essa assessoria na empresa, vocês também, como que é assim, a quantidade, como é que é assim, é grande, é pequena? Porque a gente sabe que é o direito do consumidor, né? Eu vou lá, eu devolvo, eu compro alguma coisa, 7 dias eu devolvo. Mas aí, como que vocês agem assim, vamos dizer, como que é, colocar a pergunta, a quantidade? É muito, é pouco? Pela experiência de vocês. É bastante. É. E assim, sim, chegam muitos casos pontuais e não chegam só casos pontuais pessoa física, né? Que às vezes teve só um probleminha ali, mas casos pontuais dos sócios das empresas que nós atendemos. Então, nós atendemos Como eles assim, da pessoa física, né? Não só a pessoa jurídica, não só aquela empresa, a personificação daquela empresa da Entendi. pessoa jurídica, mas problemas pontuais dos próprios sócios. E a gente também presta esse auxílio para eles Pra também. Nós cuidamos da empresa e dos sócios. E dos sócios. Então, todos os nossos contratos, os sócios estão inclusos nas demandas pessoais deles. Porque respinga na Sim, empresa. Sim. Gente, olha que legal. É. Também, Todos e não sócios. só, mas se o sócio ali teve um problema simples, direito do consumidor, comprei uma mercadoria no Mercado Livre e não chegou. Tudo bem, saiu fora do âmbito da empresa, mas eu atendo você e a sua empresa. Que Gente, legal. então, vamos dizer assim, vocês fazem. É um pacotão mesmo. É um pacote. Tudo incluso. É uma Que legal. É justamente pra isso, porque Que se o legal. empresário ele tiver que parar pra procurar outro advogado, pra resolver um problema pessoal, às vezes ele mesmo não vai atrás e perde. Uhum. Então ele centraliza todas as demandas em nós. Então ele já tem assessoria completa jurídica Completa. para a vida dele, seja Completa. pessoal, empresarial, já tá tudo resolvido ali com vocês. Exato. Já teve caso que eu falei, eu nem vou devolver. Lembra dos Viu? equipamentos? Fiquei com prejuízo. Ficou com Eu nem vou prejuízo. devolver, porque eu vou ter que levar A lá não sei na onde, não sei o função quê. Eu falei, meu Tendo Deus. direito, né? Mas, Exato. e essa questão, até desmistificar isso, porque agora, os sócios, né, das empresas que a gente atende, qualquer coisinha que acontece, liga para nós. Primeiro Já eles perguntam fala, pra você. Primeiro eles perguntam pra gente, é justamente para facilitar essa demanda, porque realmente, né, a gente fica pensando, pô, meu dia tem 24 horas, mas deveria ter 48, porque não dá tempo de fazer nada. Então eu vou parar 1 minuto do meu dia para ir até uma central, tentar realizar uma troca. O problema às vezes é maior do que tentar resolver ali. Então fica por isso. Tendo essa assessoria mensal, no mesmo momento esse empresário já procura por nós, já nos passa toda essa demanda e a gente só já o resolve alívio tudo ali. dele saber que se acontecer alguma coisa, já está no pacote. Não, Ele só já dali tem de saber que respaldo, tem. né? Aham. Só dali de Top. saber que tem, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação. Ah, entendi, tá tudo bem, já entendi pelo menos como resolve. Uhum. Esse amparo, Doutora sabe? Jordana, já me conhece, já conhece a empresa, Já. sabe tudo aí, ó, tô com esse BOzinho aqui. Já Perfeito. tá tudo em andamento, tô com esse BO, aconteceu isso. Na hora a gente já consegue responder, já pega todo o histórico, já sabe o que aconteceu e é exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. É o dia todo atendendo ligação, respondendo mensagem de WhatsApp, Legal. porque é desde pequenos a grandes problemas, né? E a Aham. gente tá aí para isso. Eu sempre falo que quando a gente tem essa questão do saber, né? Do saber jurídico, a gente teve a oportunidade de fazer essa graduação, escolhemos, não só a oportunidade, mas escolhemos também, é para alguma função, é para algum objetivo, né? Não só ganhar dinheiro, porque para todo mundo mas também de auxiliar. Essa é a consequência ajudar. de um trabalho bem feito. Exatamente. não É a consequência aí. desse trabalho bem feito, desse trabalho personalíssimo mesmo, né? E a via inversa a gente também faz. A gente temos alguns clientes na nossa carteira que são e-commerces e a gente presta assessoria daí para eles. Então, inclusive vai ter um treinamento na semana que vem para um desses clientes que a gente vai mostrar as diferenças do Código do Consumidor com as normas de Mercado Livre, Shopee e Amazon. Porque por mais que, lógico, todas as plataformas tenham que obedecer ao Código do Consumidor, tem algumas plataformas que dão uma garantia um pouco maior. Então, eles precisam seguir as garantias daquela plataforma quando eles escolhem vender por ela. Então, a gente faz todo esse atendimento Então, também. e-commerce, vocês também. Também atendemos. Eu já tenho um para te indicar. Olha lá. Atendemos pra também. Por favor. Então, daí o estamos pessoal aí. liga, olha, deu um probleminha aqui, o cliente entrou em contato faz 1 ano, tem que dar garantia? Aí a gente faz todo esse atendimento, manda para nós a documentação, a gente analisa.
Não, pode seguir assim. Não, esse caso tem que atender. A gente faz toda essa parte. Gente, Não, e o aumento nas vendas no online, Nossa, é no gigantesco. e-commerce Gigantesco. Gigantesco. explodiu, né? Então, realmente pela precisa gente. mesmo. Quase todo dia chega um negócio. Vocês chegaram, eu acabei de fazer uma Já coisa. recebeu Ela minha encomenda. adora falar isso, me dá até um calor. Conta, pelo amor de Deus. Olha, eu particularmente, eu não vou pra loja comprar nem roupa. Olha aí. Eu compro tudo na É internet. a mudança Tudo na de internet. comportamento do consumidor A está Jordana fazendo isso com a até- gente. Eu fiquei Tirou impressionada. sarro. Ele compra Super Bonder. Super Bonder pela internet. Pela internet. Gente, mas olha a facilidade que é. Você não precisa nem se preocupar em sair, perder o seu tempo, Exato, tá ali ir na hora. lá, gastar o seu combustível, o estacionamento, Gente, Malu, é isso. você compra sabão de fora as pó. oportunidades, né? Meu Deus, Desconto. comprou creme dental. É. Minha mãe tava lá, recebeu, falou, Olha "Você- É igualzinho o Murilo. E o Murilo, ele é muito engraçado, né? A gente precisava do Super Bonder. Daí eu falei, tá, vou até o mercado comprar. Não, já comprei. Daqui. Já fiz o pedido. Mas Daqui a exatamente pouco isso. Até se eu tiver que parar meu dia pra ir Pra lá, resolver isso. comprar, voltar, eu já compro ele, chega na porta do escritório, eu já uso e pronto. Sem trabalho nenhum. 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 É a né? premissa do imediatismo, né? É. Mas é a nova dinâmica, né? Mas Hoje eu- em dia quando todo você mundo tá vive indo, assim. Que bom saber que vocês também trabalham. Olha Uhum. só, gente, também trabalham assessoria do e-commerce. Então, se você tem um e-commerce, tem que procurar a advocacia Murilo Portel. Isso. E frisando novamente, não só o e-commerce gigantesco, o e-commerce pequeno também. O pequeno O vendedor empreendedor, de o pequeno Shopee, de Mercado empresário. Livre, já Que entra. acha, por exemplo, eu comprei alguma coisa, mas eu acho que se eu não sei se eu tenho direito de devolver, se eu não tenho direito àquilo, isso, veio amassado, a caixa veio amassada, alguma coisa, a gente não sabe. Exato. Muitos produtos a gente perde porque a gente não sabe, não tem a formação. Isso aí ela tá falando no depoimento. Desabafo. É um desabafo. É um desabafo. É verdade, é Mas verdade. é assim, igual nós compramos as cadeiras e nós devolvemos, mas a gente não sabia essa parte jurídica. Tem direito disso, de aquilo, porque não veio. É porque a só gente devolver confiava por muito devolver. também na plataforma que a gente comprou. A gente não teve dor de cabeça. Foi muito simples, né, Iris? Foi. A gente simplesmente não gostou da cadeira. Não tinha motivo. Ai, tinha defeito. Mas não Ai, sabia se podia na devolver. ou não, foto tinha era algumas bonita. normas, regras. Eu falei, eu vou ter que ler. Montada não era. Ficou legal. É, daí a gente disse, Já passei "Nossa, por isso, mas tá? E com cadeira, inclusive. Não, ai, mas e agora? Não tem defeito. A gente pode devolver? Não pode. Não, Solicitou, A gente não pronto, sabia. simples. Aham. Mas aí eu comecei a ler algumas coisas, eu falei, vai ter que ler, né? Vou ter que ler. Eu Lá, lia, preguiça. preguiça. Você tem uma assessoria. Se tivesse uma assessoria, era só ligar. Eu Ó, ando- Murilo, comprei 4 cadeiras, não gostei, o que eu Não faço? gostei, quero Mensagem outra. no WhatsApp, rapidinho, na mesma hora a gente responde. Então, gente, olha Isso é muito legal, é muito prático, né? Nossa, é muito É muito prático. prático. Não, assessoria realmente, gente, tem que ter. E esses casos aí que a gente falou, por exemplo, eu perguntei, né, de um número grande ou um número pequeno de vendas. Eu acho que as empresas, lógico, elas têm essa assessoria que vocês fazem para que elas possam falar assim, olha, realmente, não foi com o pacote aí amassado ou foi um risquinho ali, um risquinho aqui, pode vir que é garantido. Exato. Então, com certeza, isso nós estamos falando de grandes empresas, mas Uhum. aí qualquer um que tem uma média ou uma pequena empresa também pode fazer. Não, ela se assegura, né? E você falando isso, Iris, é muito engraçado que eu lembrei de uma cliente minha. Ela teve um problema, uma empresa média, né? Ela teve um problema em uma máquina que ela vendeu e problema por pagamento ali. E aí uma das coisas que ela me confirmou foi: mas eu tô tranquila porque foi você que fez o contrato. Então eu tô tranquila e eu sei que tá tudo Já bem. sabe eu que sei não a vai ter dor gente- de cabeça. Exato, eu sei que a gente consegue notificar, consegue executar, consegue resolver esse problema. Foi você que foi, então eu tô tranquila. Foi você que fez, então eu Pronto, tô tranquila. resolvido. Tem uns clientes nossos que eles nem leem contrato mais. Não. Eles falam Passa assim, tudo pra você. Nossa, ele fala direto. assim, eu posso assinar? Eu falo assim, pode, mas tem tal parte, você viu? Não, nem li. Não, se você falou, Você É, falou, tá falado. Exatamente assim. E olha só, nós Segurança, estamos falando né? de vendas, nós falamos do consumidor, mas, por exemplo, essa pessoa que é empresária, ela fala, será que a minha empresa tem condições para fazer esse tipo de serviço? De uma venda no e-commerce, agora eu quero abrir. Então, quer dizer, ela com essa assessoria, vocês vão falar sobre as leis, a lei do consumidor. até mesmo antes né? da empresa abrir, né? Antes Exato. Até antes dela Mas eu já constituir. tenho o meu físico, eu quero abrir um e-commerce. E com essa assessoria, vocês conseguem falar para ela. Exatamente. Olha, tem que trabalhar assim, assado, é o direito do consumidor, então a gente já vai dando toda essa assessoria. e não só isso, tem clientes que nos procuram, por exemplo, querendo formatar uma franquia. Ele tem um modelo de negócio, ele quer formatar a franquia para virar uma franquia. Tem como. Tem um cliente nosso que é uma imobiliária e ele só trabalha com vendas atualmente. Ele quer
quer formatar para locação. Então a gente faz toda essa parte documental para ele já chegar pronto para poder locar o imóvel. Muito bom. Então a gente muito trabalha com bom. toda essa análise mesmo que envolve a empresa. Configuração, né, Isso. das empresas Uhum. conforme o mercado atual, a gente vai ajudando ela a se reconfigurar também. Não Então, só... assim, vocês trabalham com todos os ramos. É Todos lei, os é ramos. lei, né? Lei é lei. Lei é lei. Se for a lei para o Exato. podcast, a lei para uma Exato. empresa de peças, de parafuso, lei é lei. Nós somos advogados de empresas, Uhum. independente do ramo. Então, E qualquer... falando de advogado de empresas, Ah lá. independente do ramo. Vai lá, Fê. Fala. Vocês têm uma história que vocês possam compartilhar que foi assim, nossa, um problema gigantesco que daria para ter sido evitado? Algum exemplo que Mas não vocês se precisa nem lembram? falar nome da empresa, Não, né? não, Mas isso não. Só assim para a gente ter uma noção. Ou de empresa grande, ou de empresa pequena, para que a gente consiga ter essa noção, assim, né? Um exemplo. Olha, eles estão tentando puxar da memória, acho que a Olha lá. assessoria tem uma bomba estourou. Não, e assim, Não, é que tem algumas. eu vou, A menos. Vou Com até parcimônia. trazer, então, algo que seria uma curiosidade minha. Na área trabalhista, né? Quando a gente envolve pessoas, envolve o ser humano, a gente sabe que é muito complexo. E as ações trabalhistas, elas não acabam nunca, né? Uhum. Então, é um problema que Enfim, gente. que se você não consegue evitar e resolver, ela vai acompanhar você pro resto da vida, né? Nós temos na nossa família casos trabalhistas que eram, inclusive, da época da empresa do meu pai. Meu pai já faleceu e elas ainda existem, né? Uhum. E Malu- isso acaba acompanhando a gente, Acompanha. né? Ele Porque não vai tinha pulando assessoria, sucessões, É. as todo, gerações, isso. Aham. todo mundo vai herdando. Tem um caso recente que não virou um problema, mas que viraria, É. que é o que acontece. Tem um cliente nosso que tem um colaborador que está indo trabalhar alcoolizado. E Peculiar, né? e pela legislação, se você for pesquisar ChatGPT, se você for ler a lei seca, caberia uma justa causa. Uhum. Porque tá das alíneas do A artigo empresa tem direito que tem direito a de... aplicar a justa causa. Mas o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, vem entendendo que alcoolismo é doença. Ai, que Meu, que complicado. bagunça, e agora? Pois é. Complexo. Agora tem que mandar para o médico do trabalho para afastar pelo INSS para ele se tratar. E se aplica uma justa causa, tem até empresas grandes que saíram notícias recentemente, que foi um boom, que é revertido a justa causa, porque ele estava doente. Ele Não tem Não como, sabia disso. não tem como desvincular esse colaborador da empresa Não até tem como. ele ter um Exato. laudo de cura, por exemplo. Até para esse cliente em específico, eu fui lá, ministrei um treinamento sobre justa causa para ele entender quando que ele pode aplicar. E eu falei, se o colaborador ele bebe na empresa, daí pode uma justa causa. Uhum. Mas se ele chega bêbado, não pode. Não tem porque ele é como. doente, ele ele não fez aquilo para te prejudicar, ele fez aquilo porque ele não tem controle. Uhum. Então é uma doença. Se ele Mesmo, aplica na uma justa mesma, causa, seria gigantesco para mim. É a mesma, a mesma linha de entendimento para um dependente químico, por exemplo, Mesmo ele entendimento. que não só o álcool, né, viciado em outras drogas ilícitas coisa. É um também. diagnóstico, né? E aí poderia se enquadrar numa dispensa discriminatória por conta desse diagnóstico. Se ele tiver o laudo ou só pelo fato dele ser usuário. É que o usuário de droga, a gente já tá indo para uma esfera que envolve um pouquinho criminal. Aham. Então ele pode ser preso, então a gente tem essas questões. Uhum. Mas pro álcool é o fato dele chegar alcoolizado. Uhum. Não precisa ter laudo, não precisa ter nada. Eu falei pra Mas ele chegando drogado, por exemplo, Mesma coisa. maconha, que é muito comum, né? A gente passa na rua e, dependendo do lugar que você passa, as pessoas estão indo trabalhar fumando. Exato. Né? É muito É comum a exatamente. gente Então ver Chega pro isso. colaborador, lógico, ele chegou alcoolizado, não tem como chegar pra ele nesse dia e falar, olha, Uhum. Não vai nem processar não. nada. Eu falei, olha, aplica uma suspensão pra ele de um dia, pra ele passar, Uhum. liga pra um familiar, fala, olha, ele chegou alcoolizado, a gente tá preocupado e tudo mais, e encaminha já direto pro médico. Daí no outro dia ele já vai direto pro médico do trabalho pra A encaminhar partir pro dali, INSS. ele já começa a dar entrada no Já. tratamento Nossa, dele. Agora você imagina quantos já não assinaram uma demissão? Nossa, Sem saber. muitos. E a pessoa também não vai entrar porque ela não sabe. Sim. Porque E a também empresa ela já tá correndo nessa risco. situação. A empresa correndo risco. Não é? Exatamente. E daí, se você aplica uma justa causa e ela é considerada uma dispensa discriminatória, tem a indenização por essa dispensa discriminatória e pode ter até a indenização de todo o tempo que ele ficou sem receber. Uhum. Então, às vezes, um processo dura 4 Retroativa. anos, retroativo, ele recebe esses 4 anos, você imagina. Uhum. O rombo que é pra empresa. Não é desse risco.
É o tamanho desse risco que fica, às vezes nem fica provisionado. Então, para determinada empresa, se for uma empresa de pequeno porte, é um rombo Quebra. E você vê que uma dúvida tirada por WhatsApp em 10 minutos. Uhum. 10 minutos. É que a gente não entende nada de lei, nada. Mas olha só, vai ficar um eita atrás de gente nessa conversa. Casos trabalhistas têm muitas peculiaridades, né? Eu já tive do lado da empresa em 2 situações em que seguranças ali de empresas grandes foram abordar determinado suspeito de furto e a forma dessa abordagem foi correta ou não. Né? Um desses muito casos, subjetivo, É muito né? subjetivo. Em um desses casos, a empresa, ela demitiu o segurança por justa causa por ter considerado uma abordagem ali que superou... Abusiva? Abusiva, que Uhum. superou ali alguns limites, né? Aham. E foi bem na época em que teve o caso de uma abordagem, se eu não me engano, No Rio Grande do Sul? no Rio Grande do Sul, né? Bastante Que, inclusive, agressiva, né? Bastante agressiva, que inclusive a pessoa chegou a óbito, né? Uhum. Foi na mesma época, né? Então, foi demitido por justa causa, entrou com ação trabalhista, já estava pelo lado da empresa, nós fizemos a defesa. Em primeira instância, essa justa causa ela foi revertida, né? Porque o juiz de primeiro grau ali, o juiz de primeira instância, ele entendeu que não houve uma abusividade, um excesso nessa abordagem. Nós recorremos por parte da empresa e já no tribunal, foi em Curitiba, né, no Tribunal Regional ali do Trabalho, eles entenderam que a justa causa tinha sido válida e que houve, sim, O um excesso. excesso. Uhum. Inclusive, citaram o caso do Rio Grande do Sul, na própria decisão, muito no bom. próprio acórdão, né? E aí já teve um caso também pelo lado da empresa, em que a abordagem, ela tinha sido um pouco abusiva, mas nós não aconselhamos a justa causa. Olha, tem as imagens, nós consideramos que essa abordagem pode, a depender do entendimento, ser considerada abusiva, mas foi um pouco mais branda, né? Aí, o que a gente fez nesse caso? Aplica uma suspensão, aplica uma advertência ali de forma escrita e vamos ministrar treinamento. Treinamento de abordagem. Vamos ministrar treinamento para os superiores, né? Para gerentes de loja, pros vigias, pros vigilantes, pros seguranças. Precisa saber Exato. identificar, né? Exato, porque esse gerente ele precisa identificar o que está acontecendo na loja dele, ele é o responsável por aquele local. Então ele precisa entender a dinâmica. Então vamos ministrar os treinamentos. Legal. É muito importante porque daí depois com esses treinamentos ministrados a gente consegue demonstrar, olha, treinamento tinha, né? Não foi culpa da empresa. Por parte da Exato. empresa, tudo que dava para ser feito segurança foi foi cumprido, né? Exatamente. É uma segurança. A partir daqui, Não, Exato. exato. A partir daqui a empresa fez sua parte, né? Gente, olha que Dali para legal. frente não é mais orientação da empresa. Isso que a Jordana falou é muito importante, que é provas. Às vezes o empresário acha que o funcionário me roubou. Chega lá com o calor do momento, você está demitido por justa causa. Já acusa. Já, e daí, tá, e qual a prova que você tem? Não tem. Eu acho que eu acho. Fulano falou, daí chega e fala, você tá sabendo de alguma coisa? Não tô sabendo de nada. sumiu alguma coisa, ele já. Já, então é muito importante pro processo do trabalho a sindicância, que é um processo interno que a gente vai ouvir partes, escolher provas, ver câmeras e tudo mais, pra você fundamentar uma justa causa. Porque, por exemplo, eu sou dona da empresa, aí teve o furto. Aí, no momento, não, eu vou lá, vou demitir. A pessoa da RH fala, não, isso. O outro fala, não faça isso, não faça isso. Mas se o doutor chega e fala, ó, calma, vamos ver, é outra situação, não é? Outra situação. O advogado chega, porque a gente, querendo ou não, a gente confia. É assim, você pode confiar muito no RH, em qualquer outra pessoa, mas se o advogado chegar, olha, não faça isso, porque o resultado é assim, é assado, você fala, então tá bom. E é porque são surte especialidades, efeitos, né? conhecimentos diferentes, Eu né? acho surte Cada um na efeitos, sua área. né? Essas Exato. orientações. O empresário ele vê que surte efeitos, tanto quando vai para um processo, como fica só no âmbito extrajudicial. Ele vê o resultado daquela boa orientação, daquela boa sugestão, de um bom treinamento, de uma boa notificação. Então, surte efeitos. E não só isso, a gente vive falando que empreender no Brasil é uma aventura, né? Porque tem legislação, é Meu muito difícil. Deus! Então, Até nós. exato. Então, às vezes, o empresário, ele quer tomar uma decisão que ele sabe que vai causar problema,
Mas a gente também tem que falar pra ele, você quer tomar essa decisão? Então beleza. Mas o prejuízo vai ser esse. Pra você Ele vai tomar ciente. Exato, o que ele tá Aham. fazendo. Um cliente nosso tinha um colaborador que era o colaborador problema na empresa. A Tava laranjinha, né? Exato. Que contaminava. colocando intriga e brigando e incitando um monte de coisa. Ele chegou pra mim e falou que eu era demitir esse colaborador. Eu falei, tá, mas ele tem estabilidade porque ele sofreu um acidente de trabalho. Nossa. Ele falou assim, tá, o que eu vou sofrer então de penalidade? A gente foi lá, fez o cálculo, mostrou pra ele, ele falou, é barato. Vou pagar a Vou conta. pagar. Olha. Então ele já sabe, ele sabe o que ele tá fazendo. Aham. Aham. Ele É, já a vai escolha dele. consciente Exato. do que realmente vai Exato. acontecer. Exato. E o contrário também, né? Tem, assim, pessoas físicas, a gente fala reclamante trabalhista, que são os trabalhadores, Uhum. que às vezes nos procuram por estar passando por alguma dificuldade ali na empresa. Uhum. Alguma questão pessoal, alguma... Porque a fala, ela é muito subjetiva, a comunicação, ela é subjetiva, né? É. Então, a interpretação Cada um também tem a sua, Cada né? um tem o seu tipo de interpretação, o seu tipo de comunicação. Então, às vezes, nos procuram, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, não gostei da forma como falou comigo, não gosto de determinada ação. Aí a gente entra a fundo, mas assim, eu sinto muito pelo que você tá passando, obviamente, eu sei que é desagradável para todo mundo, mas no âmbito trabalhista mesmo, para a gente ingressar com uma ação, infelizmente, não tem nenhuma infração, né? É uma empresa que está com todos os pagamentos em dia, que respeita a legislação fiscal e trabalhista. Então, a gente também consegue ter essa troca do... Eu entendo o que você está passando, eu sei que é difícil, mas por aqui não é o caminho. Tem a Né? contrapartida. Tem a Uhum. contrapartida, por aqui não é o caminho. É, porque a gente tem uma filosofia no escritório que a gente sempre é muito verdadeiro com o cliente. Uhum. Tem, lógico, o advogado que vai chegar lá e vai te prometer e falar, não, isso aqui é causa ganha, vamos entrar. Mas porque ele quer o seu Porque ele dinheiro, quer o né? dinheiro. Então a gente é muito verdadeiro. É, A gente fala assim, muitos ó, tem assim, muito, né? muito. Tem. Então a gente fala, olha, isso aqui não vai dar certo, não vale a pena. Aconselham a desistir. Aconselhando, Exato. sim, porque não vale a pena, né? O desgaste de um processo, ele é muito difícil de se passar. E um processo, ele é muito moroso. Eu já vi pessoas, assim, perdendo noites em claro, porque estava tramitando um processo. Então, interfere na É. saúde, É. né? Na Interfere. família, em muitas vezes. Exato, e não é só o lado, eu sou advogado, bora litigar. Não, é o lado humano também de pensar, não é bom para Tem você, que ter, né? você não vai ter nenhuma contraprestação, às vezes você vai até se frustrar. Eu me frustro, você se frustra, ninguém sai feliz. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Muito bom, gente. Que legal, né? Conhecer um pouquinho do trabalho que eles fazem lá no escritório. Então, antes da gente finalizar, vamos deixar contato, site, tudo. Sim, sim. Vamos, no WhatsApp a gente tá no 44 30 31 7751. O Instagram é o @advmuriloportel. E o nosso site é muriloportel.com.br. Nós vamos deixar tudo aqui na descrição, tá? Fiquem tranquilos. Para vocês irem lá, conhecer um pouco mais do trabalho deles, chamar no WhatsApp, falar com os dois. Sim. Estamos sempre à disposição, as portas da advocacia estão sempre abertas, tomar um cafezinho, tem água, tem café, eu costumo brincar, né? Que nossa advocacia tem de tudo um pouco pra gente fazer uma Gente, é uma reunião delícia. ali. Sei lá, já foram conhecer, então sempre à disposição, portas sempre abertas. Não, e uma coisa que eu gostaria de deixar também é quem tem uma dúvida, né, sobre, se devo, se não devo, Certeza. faz o contato. Faz, com Né, certeza. manda um com WhatsApp certeza. lá, vi lá vocês no podcast, né? Queria saber um pouco mais. Não é somente para contratar, Não. né? Que de repente não é para agora. Foi muito legal que vocês falaram isso para nós lá na nossa primeira visita. De repente o cliente entra em contato e não é para aquele momento. É. Quando ele tem alguma situação, Lembra é o primeiro da nome que gente. eles lembram. Com Exato. certeza. Aham. Aí o empresário que tiver interesse em conhecer o nosso trabalho mesmo, quiser tomar um café, a gente vai estar na empresa, ou ele vai no nosso escritório, Sim, a gente apresenta o nosso trabalho e sem compromisso nenhum. exato. A gente está à Aí, ó. disposição. Perfeito, Ai, gente. maravilha. Obrigada pela presença de Nós que vocês, pela agradecemos. participação aqui. Esperamos vocês em breve para a gente tratar de outros temas, outros assuntos. Certeza. Quem sabe contar histórias aqui, né? Tem bastante. Tem Pra assunto, gente. bastante. Tem assunto. histórias informativas, porque o podcast ele é para informação, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado a vocês, Obrigada a meninas. vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para não perder nenhum episódio. Ó, um beijo, até o próximo.